Muita gente cresce ouvindo uma frase que parece apenas uma piada de família: parente é bom, mas longe. E durante muitos anos eu não entendia isso. Eu achava a frase fria. Achava exagerada. Achava até ingrata. Porque na minha cabeça, se existe amor, carinho, gratidão e convivência desde criança, então a proximidade deveria fortalecer ainda mais os laços. Afinal, se aquela pessoa esteve ao seu lado em momentos importantes da vida, por que a convivência acabaria desgastando a relação? Mas a vida adulta ensina coisas que a gente só entende vivendo. E talvez uma das maiores delas seja essa: existem relações que não acabam por falta de amor, acabam pelo excesso de convivência. Porque existe uma diferença enorme entre amar alguém e conseguir dividir a vida com essa pessoa todos os dias. Quando você vê alguém apenas em momentos específicos, você conhece uma versão limitada daquela pessoa. A versão social. A versão agradável. A versão controlada. Mas quando existe convivência diária, principalmente dentro da mesma casa, a realidade começa a aparecer. Você começa a enxergar o cansaço daquela pessoa. O estresse. O mau humor. As manias. As reclamações. Os defeitos repetitivos. Os comentários atravessados. As cobranças silenciosas. As diferenças de personalidade. E a outra pessoa começa a enxergar tudo isso em você também. Porque dentro de casa ninguém consegue sustentar personagem o tempo inteiro. Talvez esse seja um dos maiores choques da vida adulta, entender que pessoas boas também cansam a gente, e que nós também cansamos pessoas boas. Muita gente vai ouvir isso e lembrar exatamente de como aconteceu dentro da própria família. No começo, tudo parecia tranquilo. A convivência parecia boa. Existia carinho. Existia ajuda. Existia parceria. Mas aos poucos começaram pequenos desgastes que ninguém percebia na hora. A pessoa começou a reclamar mais. Começou a se irritar com pequenas coisas. Começou a comentar algo sobre você para outro familiar. Começou a demonstrar incômodo com hábitos seus que antes pareciam irrelevantes. E o mais curioso é que, muitas vezes, não existiam grandes brigas. Não existia ódio. Não existia guerra declarada. Não existia vontade de destruir a relação. Existia apenas desgaste humano. Porque convivência intensa desgasta até relações boas. Isso acontece com filhos e pais. Com irmãos. Com casais. Com amigos. Com praticamente qualquer ser humano colocado muito tempo no mesmo ambiente, sem espaço emocional suficiente. E o pior é que muita gente interpreta isso da forma errada. Acha que virou odiada. Acha que perdeu valor. Acha que a outra pessoa se tornou falsa. Acha que toda ajuda, carinho e história construída deixaram de existir por causa de comentários, reclamações ou pequenos conflitos do cotidiano. Mas a vida real é muito mais complexa do que as redes sociais fazem parecer. Ser humano é contraditório. Às vezes a mesma pessoa que reclama de você é a pessoa que mais ajudou você nos piores momentos da sua vida. A pessoa que abriu a porta da casa dela quando você estava sem rumo. A pessoa que ajudou financeiramente. A pessoa que arrumou oportunidades. A pessoa que deu roupa, comida, conselho, acolhimento e apoio quando você mais precisava. E ao mesmo tempo, essa mesma pessoa pode se irritar com você. Pode reclamar. Pode desabafar com outros familiares. Pode se cansar emocionalmente da convivência diária. E isso não significa necessariamente ausência de amor. Talvez signifique apenas que ela também é humana. Hoje em dia existe uma visão muito radical sobre relações humanas. Parece que qualquer erro transforma alguém automaticamente numa pessoa tóxica, falsa ou descartável. Mas a vida não funciona assim. Pessoas boas erram. Pessoas que amam também machucam. Pessoas que ajudam também reclamam. Pessoas generosas também têm limites emocionais. E talvez maturidade emocional seja justamente conseguir entender isso sem transformar tudo numa guerra de ego. Porque é muito fácil cair na armadilha do ressentimento.
Começar a jogar indiretas. Começar a criar clima ruim. Transformar pequenos desgastes em conflitos gigantes. Querer dar o troco. Querer provar que sabe de tudo. Mas, sinceramente, nem toda verdade precisa virar confronto. Às vezes o silêncio evita destruições desnecessárias. Muita gente vai ouvir isso e lembrar de situações que viveu dentro da própria casa. A mãe que reclamava do filho para os irmãos. O pai que falava do comportamento da filha para outros parentes. O irmão que se irritava com pequenas coisas. O casal que começou a se desgastar por detalhes da rotina. A amizade que esfriou depois de convivência excessiva. E quase sempre começa da mesma forma: coisas pequenas começam a ganhar um peso emocional enorme. O jeito da pessoa olhar. O semblante fechado. O silêncio. A toalha fora do lugar. O barulho. Os horários. A rotina. Os hábitos. A sensação de falta de privacidade. A impressão de estar sendo observado o tempo inteiro. E sem perceber, o cérebro começa a associar a presença daquela pessoa ao desgaste emocional cotidiano. Só que existe um detalhe importante: muitas vezes a relação direta continua boa. As conversas continuam acontecendo. Os momentos bons ainda existem. O carinho ainda existe. O respeito ainda existe. Mas a convivência diária vai criando pequenas rachaduras emocionais silenciosas. E foi convivendo que muita gente finalmente entendeu aquela famosa frase: parente é bom, mas longe. Não porque a família seja ruim. Não porque o amor acabou. Mas porque seres humanos precisam de espaço psicológico. Precisam sentir que têm silêncio, privacidade, autonomia, controle sobre a própria rotina, um canto próprio para respirar emocionalmente. Talvez seja exatamente por isso que tantas relações familiares melhoram quando cada um passa a ter seu próprio espaço. O filho passa a valorizar mais os pais. Os irmãos brigam menos. Os parentes se respeitam mais. E o carinho volta a respirar sem o peso da convivência constante. Porque distância, muitas vezes, não destrói relações. Distância preserva relações. E talvez o problema do mundo moderno seja justamente querer transformar qualquer falha humana numa condenação definitiva. Hoje, qualquer decepção vira motivo para cortar relações. Qualquer comentário atravessado vira motivo para ódio eterno. Qualquer erro vira motivo para transformar alguém em vilão. Mas a vida real é feita de pessoas imperfeitas tentando conviver umas com as outras da melhor forma que conseguem. Como dizia Cazuza, ninguém presta, eu não presto. E talvez exista uma verdade profunda nessa frase. Porque ela nos lembra que nenhum ser humano é totalmente puro, totalmente correto ou totalmente fácil de conviver. Todos nós cansamos alguém em algum momento. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Todos nós ferimos alguém sem perceber. E talvez amadurecer seja justamente parar de procurar pessoas perfeitas e começar a entender melhor as imperfeições humanas. Porque no final das contas, parente é bom, mas longe não significa ausência de amor. Muitas vezes significa exatamente o contrário, significa que a distância ajuda o amor a sobreviver.